Uma das coisas importantes que precisamos entender nesse início da programação é a estrutura, tá? E o escopo das variáveis. Tá? A estrutura a gente já vem fazendo, tá? Deixa eu apagar tudo. Então a estrutura a gente já está usando aqui, ó. Base é o void setup, né? E o void loop. Essa é a estrutura básica do programa do Arduino. Então, tudo que for inicialização vai dentro de setup, tudo que for configuração de pinos vai dentro do setup. Por quê? Porque o void setup ele vai ser executado uma vez só. Quando você liga o Arduino ou quando você dá um reset, ele passa por essa função setup, executa uma vez e depois ele passa para o loop. E o loop que vai ficar executando infinitamente os códigos que estão internos a ele. Tá? Então, na imagem aqui você pode ver isso que eu acabei de falar para vocês, são as configurações de pinos, inicializações de variáveis, inicialização de bibliotecas, e no loop a execução repetida do programa. Já fora dessas duas funções, serão adicionados as seguintes questões: as funções, as variáveis globais, a inclusão de bibliotecas, como vocês viram, e as definições de constantes. Por que tudo isso é usado fora do setup e do loop? Porque ele fica num espaço global, num espaço onde todas as funções poderão enxergar o que está aqui fora. E aí vem uma coisa muito interessante, é escopo de variável. O que seria isso? Se eu criar uma variável fora dessas duas funções, como a gente estava criando antes, int VILED igual a 13. Tá? Vocês repararam que eu usei LED dentro de setup, né? E usei o LED dentro de void loop. Por quê? Porque a minha variável VILED é uma variável global. É uma variável que está fora das funções e pode ser utilizada por todas as funções. Agora, se eu pegar essa variável e criar ela dentro de uma das funções, né, ela se torna uma variável local. E é uma variável que só pode ser vista dentro da função void setup. Deixa eu voltar aqui o código, como ele estava, para a gente fazer um teste. Eu estou aqui, deixa eu tirar esse cara, né, com o meu programa que está piscando o LED. E eu criei uma variável global VILED que está sendo utilizado tanto no setup quanto no loop. Tá? Então está aqui, ó, uso no setup e no loop. Quando eu compilo, vamos ver o que deu de erro aqui. Tá? VO VILED, aqui, ó. Faltou isso aqui, vamos compilar. Você viu? Estava errado o void, isso é muito interessante. Então, ó, qual o erro que me deu aqui? VO não é um tipo de dado, tá? Não está entendendo o que está escrito? Copia o que está aqui, joga lá no Google Translator e vê o que está dizendo. Então, por que eu já fui direto no erro? Porque eu vi aqui o compilador me falando onde é que estava o erro. Tá? Agora vamos compilar. Beleza, compilou, tá gerando o código de máquina. Beleza, compilação terminada sem erro algum. Agora, se eu deixo, então vamos fazer um teste, vou comentar essa linha, que é onde eu estou definindo a minha variável VILED, e vou definir ela dentro da minha função setup. Então, criei a variável VILED também, mas dentro de setup. Vamos compilar para ver o que acontece. Olha o erro que ele me deu. Ele está dizendo que a variável VILED não é uma variável declarada dentro do escopo, ou no escopo. Isso quer dizer o quê? Que a função loop não está enxergando
essa variável que foi criada. Por quê? Porque a variável agora, neste momento, é uma variável local. Ela só pode ser vista e utilizada pela função setup. Qual é a diferença das duas coisas? Quando você utiliza as variáveis locais, uma das diferenças, você tem uma ocupação menor dos dados. Por quê? Porque quando termina a execução dessa função, essa variável ela é destruída. Quando você usa essa variável no modo global, ela sempre vai se manter ali. Ela vai se reservar num espaço de memória e vai ficar por ali mesmo. Né? Uma outra coisa é você ter o perigo de criar essa variável global, ela ser utilizada por várias funções e às vezes você modificar ela numa função, modificar ela numa outra função e o resultado dá errado. Isso é um erro de lógica, um erro que fica muito difícil de pegar. Então, é preciso ter muito cuidado na criação das variáveis, principalmente as variáveis globais. Tá? Vocês vão ver vários códigos na internet do pessoal usando indiscriminadamente esse processo de utilização de variáveis globais. Mas vou ensinar vocês a como ser prudente em relação a isso. Em momentos que são necessários utilizar variáveis locais, nós vamos usar variáveis locais. No momento que não for possível usar as locais, nós vamos usar as variáveis globais. Beleza? A aula de hoje, ela vem com todos esses conceitos da linguagem de programação. Na aula que nós vamos fazer abaixo da prática, nós vamos desenvolver um código completo de utilização de algumas dessas definições que nós vimos nessa aula. Tá? Não se assuste, é uma aula que realmente ela tem muita informação, mas ela vai fazer muito sentido com o transcorrer do curso, porque nós vamos utilizar muito desses conceitos, mas sempre fazendo naquele processo que eu falei para vocês. Não entendi qual é o código, não entendi qual é o erro, copio esse erro, traduzo ele no Google, ou não sei para que funciona essa função. Entro lá no site do Arduino, vou em referência e verifico qual é o código, qual é a função que essa determinada função executa, de que forma que eu posso utilizar ela. Tá? Então, abaixo nós vamos fazer os nossos exemplos. Nós vamos fazer um primeiro exemplo no nosso simulador, para que aqueles que não estejam com o Arduino em mãos possam já executar. Tá? E deixarei alguns fundamentos transcritos para que vocês possam revisar, e que essa parte que muitas vezes também não é dada atenção para os desenvolvedores que estão entrando no mundo do Arduino, possa ser fundamental para o seu diferencial em relação à programação do Arduino, para a modificação dos códigos que você pega na internet, para resolução de problemas. Isso é muito importante, para que você não se sinta para trás em todo esse estudo. Você tem que aprender a ler os erros, você tem que aprender a ver onde o erro está acontecendo e como arrumar, para que isso não dê nenhum problema em relação ao teu progresso no desenvolvimento desses códigos. Isso é fundamental. Tudo bem? Até a próxima aula, e abaixo nós vamos fazer os testes e fazer o nosso exemplo. Até, tchau, tchau, um abraço.